Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós nesta noite, amém? E também a graça e a paz a todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Meus amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui, é um motivo de muita alegria, e eu quero agradecer ao presbítero Severino José pelo convite de a gente poder vir aqui esta noite ministrar a palavra para esse grupo Provida, né? Provida, amém? Um grupo abençoado, né? Parece que tem a direção da irmã Edjane, né? E parabenizar a nossa irmã Edjane pela direção do culto desta noite, amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos nos prostrar de pé neste momento. E a igreja, ela vai abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e o verso de número 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Todos encontraram? Amém? Então nós vamos fazer a leitura. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Oremos. Soberano Deus, abençoa, meu Pai, ao teu povo nesta noite. Abre o nosso entendimento para que possamos, Senhor, absorver, entender e praticar a tua palavra. Amém. A igreja pode assentar-se. Meus amados irmãos em Cristo, nós vamos usar como tema da mensagem desta noite, olhando para Cristo. Amém? Olhando para quem? Para Cristo. Nesse momento, eu quero que você se desprenda de todas as coisas lá fora, de tudo aquilo que você tem colocado a sua visão, o seu olhar, talvez a sua preocupação no dia de amanhã com o trabalho ou alguma coisa pendente, e nesta noite dirija o seu olhar espiritual para Cristo. Se concentre, olhe para Cristo. Eu olho para Cristo. Você olha para Cristo. Nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Essa epístola aos Hebreus, alguns estudiosos atribuem ao apóstolo Paulo como sendo a sua 14ª epístola, pertinente à sua linguagem literária, ela ser um pouco semelhante às demais epístolas. E o autor da epístola, ele nos exorta a olhar para Cristo de uma forma diferente, de uma forma especial. Ou seja, ele está retratando a pessoa de Cristo como um exemplo, como um modelo, como um espelho para a nossa vida. A unipersonalidade ou união hipostática, alguém pode perguntar, o que é isso, pastor? Isso é um termo teológico na qual nós usamos para falar sobre a natureza de Cristo. As duas naturezas, ou seja, a humana e a divina. E aqui o autor da epístola,
ele está falando sobre a natureza humana. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e o versículo de número 4, diz assim: vindo à plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí a gente já começa a ver pelo nascimento de Cristo, que ele nasceu de uma família terrena, teve pai, teve mãe, seu pai José, um carpinteiro, Maria, sua mãe, e mais 6 irmãos, 2 irmãs e 4 irmãos. E por sinal, um dos irmãos, Tiago, que foi o primeiro dirigente da igreja cristã em Jerusalém, escreveu uma epístola, a epístola de Tiago, e o outro, Judas, que também escreveu uma epístola, a epístola de Judas. E Jesus, ele como exemplo, desde o seu nascimento, a sua infância, como um irmão, ele foi um exemplo para toda a humanidade naquela época. E a gente se espelha como Jesus, como sendo um homem que viveu aqui na terra. E aí, quando se fala sobre a unipersonalidade de Cristo, ou seja, 100% homem, 100% Deus. E aí, meus amados, apenas retratando da pessoa humana, a gente tem Cristo como exemplo para a nossa vida, em todos os sentidos. Na sua infância, um bom irmão, um bom vizinho, uma pessoa paciente, complacente, ajudadora, e até ele herdou a profissão do pai, a profissão de carpinteiro na época, até ele iniciar o seu ministério, que foi aos 30 anos de idade, quando mesmo foi batizado pelo seu primo em 2º grau, João Batista. E aí Jesus, ele começou o seu ministério aqui na terra, e aí ele começou a operar milagres, curas, e como sabemos, Jesus é o maior exemplo para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos olhando para Cristo, e eu estou falando da parte humana, Jesus humano, a igreja está entendendo, né? A gente toma como exemplo a pessoa de Cristo, e a gente pode ver que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele simplesmente, ele viveu como um de nós, ele suportou todas as tentações, ele teve desejo similar, mas ele foi sempre obediente aos seus pais terrenos, cumpriu o maior objetivo, que foi do seu Pai Celeste, quando o enviou aqui na terra. E aí é o maior exemplo para a nossa vida, e nós temos que tê-lo como espelho, a quem nós temos que seguir, a quem nós temos que ver nele uma pessoa na qual não houve falha nenhuma que pudesse ser apontada. Porque Jesus é o exemplo para a nossa vida, e a nossa visão, ela tem que estar voltada para Cristo. A nossa visão, o nosso olhar, ele está numa linha tênue espiritual, na qual eu posso dizer, você pode dizer, Jesus é o modelo para a minha vida, Jesus é o exemplo para a minha vida, Jesus foi um bom filho, Jesus foi um bom irmão, Jesus foi um bom amigo. E olhe que Jesus também tinha aqueles amigos mais chegados, como por exemplo Lázaro, que era amigo da família e era um amigo confidente de Jesus. Assim como nós também, nós humanos, nós temos nossos amigos mais confidentes, que até o próprio Salomão disse que há amigos mais chegados que um irmão, né? Que muitas vezes a gente pode chegar, conversar, dialogar, e muitas vezes até para um próprio irmão nosso a gente não pode falar assim abertamente. E Jesus como exemplo, meus amados, na nossa vida, nós temos que ter nele o nosso espelho e usar como experiência
para que a gente entenda que a gente pode também fazer tudo aquilo que Jesus fez durante a sua vida aqui na terra. É certo que também ele teve as aflições, teve os empecilhos na sua vida, mas ele, como um ser humano, como homem, ele suportou tudo em quê? Em prol de nossas vidas, para que ele pudesse estabelecer o seu ministério, para que ele pudesse ali fazer aquilo que o Pai o enviou, quando mandou o seu Filho aqui na terra. E meus amados, a gente precisa ter essa visão, precisa ter esse olhar voltado para Cristo. E aí você pode dizer aqui nessa noite: o meu olhar, a minha visão, ela está voltada para quem? Para Cristo. Eu olho para Cristo. Diga: eu olho para Cristo. Eu tenho Cristo como exemplo da minha vida. Eu tenho Cristo como espelho, como modelo. Porque Jesus, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso modelo, Ele é um ser na qual a gente olha e não encontra falhas nenhuma. Eu falo como homem que viveu aqui na terra, porque na parte divina Ele é Deus, mas como ser humano Ele viveu aqui. Ele nos deu exemplo de que o homem, ele pode também ter a sua vida regrada, ele pode ter a sua vida pura no altar, e ele pode ter uma visão espiritual voltada somente para as coisas de Deus, para as coisas boas, porque Jesus é o maior exemplo de nossa vida. Então, meus amados, sobre a visão, a gente vê na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Abraão saiu da sua terra, que Deus assim o chamou, e foi para Canaã. Ele foi junto com o seu sobrinho Ló, e aí eles estavam num determinado local, e aí Ló, o seu sobrinho, chegou e disse: tio, é bom que eu vá para um lado e o senhor vá para outro, porque os nossos pastores, eles já não estão mais se entendendo. Eles estavam brigando por conta do pasto e de água. E aí Abraão perguntou para o seu sobrinho, disse: é isso mesmo que você quer, meu sobrinho? Ele disse: é melhor que eu escolha, eu siga o meu caminho e o Senhor siga o seu caminho. Ou seja, eu vou com o meu povo para um lado, o Senhor vai para o seu povo com um lado. Abraão até sorriu e disse: seu povo, ou seja, todo o povo, aquele povo, nós somos um povo de quem? De Deus. E aí quando Abraão disse: olhe para o campo, para o sul, para o norte, para onde você olhar, o local que você escolher, você pode ir. E aí sabe o que foi que aconteceu? Ló, com a sua visão, ele olhou o quê? Para um local ao sul, de verdes pastos, muita água. Quer dizer, a visão humana. E disse: meu tio, é ali que eu vou. E aquelas terras, ela estava ali numa localidade onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, cidade do pecado. Mas foi essa a visão que o sobrinho de Abraão teve, ou seja, voltado para as coisas materiais. Por isso, meus amados, é que o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que quando a gente direcionar o nosso olhar, que ele seja um olhar espiritual, que ele seja um olhar na qual a gente já está vendo o que é que vai acontecer ali na frente, para que a gente não olhe ou não desprenda o nosso olhar para uma coisa que venha nos prejudicar amanhã ou depois. Porque se a gente não tiver esse olhar espiritual, se a gente não tiver como exemplo, se a gente não olhar, não se concentrar para Cristo, a gente vai
correr o risco de olhar uma coisa que não é do agrado de Deus. E muita gente hoje tem um olhar, muitas vezes um pouco até aguçado demais e voltado para outras coisas. E aí, meus amados, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa redobrar a nossa vigilância em relação a olhar para Cristo, a tomá-lo como um exemplo de nossa vida. Na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o verso de número... no capítulo 2 e o verso de número 4, ele fala que um soldado, quando ele é convocado para o quartel, ele não pode olhar ou se embaraçar com as coisas do mundo, ou seja, ele tem que ter alegria pelo capitão que o arregimentou. Mas sabe o que acontece quando esse soldado ele tem uma visão e ele se embaraça com as coisas lá do mundo? Ele se desvia do caminho. E os irmãos sabem o que é um embaraço, sabe o que é você pegar um novelo de linha e ele está todo enrolado e você sem saber como desembaraçá-lo, e às vezes você quer pegar uma tesoura e cortar, ou seja, você quer pegar atalho, e aí você não tem paciência de desenrolar para chegar até o início e cortar o mal pela raiz, porque um embaraço, e às vezes é a nossa visão que faz com que a gente fique embaraçado, porque a gente olha para uma coisa que não é do agrado de Deus, e aí, meus amados, a gente fica embaraçado. A gente fica embaraçado. E aí, para sair desse embaraço, muitas vezes quer se pegar atalho, mas aí o que é que vai ficar? Vai ficar as pendências. E um dia essa pendência ela vai vir à tona, né? E quando você achar que está tudo certinho, alguém vai bater na sua porta e vai dizer: olha, você fez isso, isso e isso. Você tem uma pendência, porque você tem um embaraço lá na frente. Você deixou embaraçado, você voltou a sua visão para aquilo, e aí você não foi prudente, você não cortou o mal pela raiz. O carretel ele está todo enrolado, embaraçado, porque a sua visão ela não estava voltada para Cristo, ela estava voltada para as coisas materiais. São muitas coisas que nos prendem lá fora. Às vezes uma televisão, um certo programa, a internet. Mas pastor, a gente não pode ver TV, a gente não pode ver... Sim, pode, mas tem coisas que tem que ter prioridade, e as coisas de Deus, ela o quê? Tem que ter a nossa visão como o quê? Como prioridade, olhando para Cristo. E a gente não pode se embaraçar com as coisas do mundo lá fora não, meus amados. A gente não pode, porque Cristo, Ele está como ponto central, como o autor diz assim: olhando para Cristo, autor, consumador do quê? Da nossa fé. Amém? E nós temos que realmente ter esse conceito da visão de que Jesus, Ele, como homem que se desprendeu, que veio até aqui à terra, Ele mostrou como exemplo de como seria um filho obediente ao Pai. Um filho que veio justamente para cumprir o seu ministério e não teve nenhum embaraço pela frente que o impedisse. E assim nós temos que ter essa nossa visão. Nós temos que realmente voltar a nossa visão, o nosso olhar para Cristo, porque Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E se eu não tiver o meu olhar voltado para Cristo, meus irmãos, se eu não tiver o meu olhar espiritual, e se eu tiver com o meu olhar meio de lado, e como a palavra diz que se alguma coisa te escandaliza, se o teu olho direito está olhando para determinado lugar, o que é que acontece? Corta, lança fora, né? Corta pela raiz,
Mas pastor, tem que fazer isso? Não, isso é um texto que nós chamamos unilateral, ou seja, não é o pé da letra. Ou seja, se você está com a visão focada numa coisa que não é do agrado de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai procurar se desviar, você vai procurar orar, você vai procurar discernimento, você vai pedir a Deus para que lhe ajude, e até se você precisar da ajuda de um irmão, de um amigo, você diz: meu irmão, olha assim, 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 e aquela pessoa pode até lhe orientar abaixo de Deus, para que você se desprenda, para que amanhã ou depois você não venha sofrer as consequências. E quando diz que arrancar, jogar fora, as consequências é essa, é se você permanecer olhando para aquilo que não é do agrado de Deus, aí o que é que vai acontecer? Todo o seu corpo, você vai perder a sua salvação, você vai perder a sua alma, e aí vai ser lançado fora do reino de Deus. É isso que a palavra quer dizer. Portanto, meus irmãos, volte a sua visão, volte o seu olhar para Cristo, olhando para Cristo. Amém. Jesus, ele, como autor da nossa fé, ele veio até o mundo, e aí ele tinha toda sorte de regalia, de honra, mas o que foi que aconteceu? Ele ignorou tudo isso, para o quê? Para sofrer, como fala a palavra ignomia, que significa literalmente sinônimo de desonra, vergonha pública. E aí Jesus, ele sofreu tudo isso para o quê? Para que a gente tivesse a certeza da nossa salvação. Jesus, ele poderia aproveitar tudo isso como filho de Deus, 100% Deus. Ele poderia ter essa honra como homem, ele poderia usufruir de tudo que fosse de bom, e veste, comida, tudo aqui na terra, mas não, ele se desprendeu de tudo isso para suportar a vergonha, o escárnio, a desonra, a vergonha pública, de ser arrastado numa cruz, chicoteado, escarnecido, cuspido. Por quê? Por amor a nós, como homem. Porque o próprio Jesus, quando estava lá no Calvário, ele disse: Pai, e naquele sofrimento, ele até derramou gotas do suor, de sangue, devido ao que ele ia passar, o sofrimento, ou seja, como ser humano. Ele disse: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse o quê? Esse cálice, ou seja, esse sofrimento, porque ele ali estava o quê? Como homem, como ser humano, e sabia de todas as dores, de tudo que ele ia passar. Mas não, ele disse: se não for possível, que se faça o quê? A tua vontade. E aí Jesus, espontaneamente, vieram buscá-lo, ele se apresentou, e ele foi levado, foi julgado de forma injusta, né? Pelo sinédrio que se reuniu à noite, e foi comprado testemunhas para que deposse contrário a Cristo, mas tudo isso tinha que se cumprir, porque Jesus, ele veio para cumprir esta missão de expiação, de redenção pela nossa vida, pelos nossos pecados, para que a gente tivesse o que? A certeza da nossa salvação. E aí, meus irmãos, Jesus, ele passou por tudo isso, né? Como homem, como ser humano, foi morto ali na cruz, mas ele cumpriu com a sua missão, com a redenção, a expiação. E o que foi que aconteceu depois? Ao terceiro dia, ele o quê? Ele ressuscitou para a honra
e a glória de Deus. Amém? O sofrimento não foi em vão. O sofrimento que Cristo passou lá na cruz, ele não pode ser esquecido por nós. Nós temos que entender que aquele sofrimento foi em prol de cada um de nós. Era o elo que estava faltando, era a ponte de ligação entre Deus e o homem. Porque após o pecado cometido lá no Éden, pelos nossos primeiros pais terrenos, aí veio o que? As consequências que nós chamamos de radicais livres, ou seja, as consequências do pecado. E não existe, meus amados, tamanho de pecado, pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado. Amém? E literalmente o que é pecado, pastor? É se afastar de Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos. Quando nós colocamos nosso olhar em coisas que não é do agrado de Deus, o que acontece? Nós nos distanciamos de Deus. Quando o nosso olhar está voltado para outras coisas que não é do agrado de Deus, isso desagrada a Deus. E não é o pastor que vai direcionar o seu olhar. Ou seja, não é a visão, não é um óculos que você vai ao oftalmologista, você diz, eu estou com divisão, você faz um exame ali, coloca um óculos. Não, um óculos novo não é isso não. É a sua visão interior espiritual, na qual você está usando, e muitas vezes você está direcionando para outras coisas, para outro lugar. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado com a sua visão, para quem você olha, para o que você olha. Olhe para Cristo. E este elo, meus amados, esse elo de ligação que é Jesus, que ele veio justamente para isso, para unir o homem a Deus. E aqui eu vou usar uma ilustração para a gente entender o que é essa ponte, esse elo de ligação. Amém, igreja? Dois irmãos, eles brigaram assiduamente, a ponto de ficarem separados, eles e a família. Eles moravam no vilarejo, tipo assim uma chácara, e a casa de um ficava de um lado, a casa do outro ficava do lado, e havia um riacho, um rio, e tinha uma ponte que ligava os dois lados, a casa de um, a casa do outro. E por conta dessa briga, essa ponte ela foi destruída. Aí ficou uma família para lá, outra família para cá. E aí sofreu sobrinho, né, cunhados, por conta da briga desses dois irmãos. E aí uma determinada vez, um dos irmãos, ele teve que viajar, disse, eu vou passar um período de 3 meses fora. Aí contratou um carpinteiro para fazer uma obra ali na sua casa. Aí ele havia comprado madeiras de lei e disse, olha, toda madeira está ali no porão. Você pode pegar, aqui tem a planta, eu vou passar 3 meses e quando voltar, eu quero que você tenha terminado esta obra, essa casa nova. Mas aí, aquele carpinteiro, ele não entendeu o que o homem havia falado por último. E como ele apenas ouviu que tinha plantas, aí ele foi lá no celeiro e a primeira planta que estava à vista era a planta da construção de uma ponte. Aí ele disse, eu acho que é essa aqui mesmo, pela quantidade de madeira, ele calculou, é suficiente para construir essa ponte, para ligar um lado ao outro. E aí ele mandou o pessoal acelerar, construir, e num período de 3 meses ele concluiu. Aí quando esse outro retornou de viagem, os 3 meses, aí quando ele chegou, tamanha surpresa, ele viu aquela ponte construída, ligando um lado ao outro. E sabe quem é que estava do outro lado, na frente da casa dele? O seu irmão o aguardando. E disse, meu irmão, olhe, tamanha alegria, eu não sabia que você havia contratado uma pessoa, um carpinteiro, para refazer a ponte
que há anos atrás nós brigamos e destruímos e fizemos uma ruptura na nossa família, e agora nós estamos unidos outra vez, ligados, ou seja, o elo de ligação entre Deus e o homem é Jesus, essa ponte é Jesus. Amém, igreja? Essa ponte é Jesus. E para a gente encerrarmos, Jesus, como diz o texto, ele está o quê? Sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E ali ele recebeu o quê? Toda a honra, toda a glória, todo o poder. E como ele próprio disse, e verás o Filho do Homem sobre as nuvens, todo olho verá.